This call is now being recorded. Olá a todos. Essa é a aula número 1 da disciplina Matemática Discreta. E nessa aula a gente vai fazer uma introdução à teoria ingênua de conjuntos. A teoria ingênua de conjuntos compreende um conjunto de princípios que são usados em toda a matemática. Em praticamente todas as disciplinas da matemática, nós utilizamos essas noções de conjuntos, de elementos pertencendo a conjuntos, de funções entre conjuntos. E o adjetivo ingênuo aqui, ele se refere a que a abordagem ela não é estritamente rigorosa, né? A fundamentação da teoria de conjuntos é possível a partir de elementos mais fundamentais da lógica matemática, mas isso pertence a um outro contexto, né? Em geral, quem se ocupa dessas coisas, nem mesmo os matemáticos se ocupam dessas coisas. Em geral, quem se preocupa com esses fundamentos são os lógicos, né? Ao contrário, a nossa abordagem aqui ela é muito mais prática e pragmática. Tá? Então, na matemática, ocorre frequentemente que agregados de objetos possuem propriedades especiais quando vistos como um todo. Por exemplo, no cálculo, em geral, nós estudamos funções definidas em intervalos, né? Então, uma coisa é um número real isolado, ele como um indivíduo único, né? E a outra é você olhá-lo como pertencendo a um conjunto maior. Por exemplo, um intervalo. E não é à toa que nós estudamos no cálculo 1 funções definidas em intervalos, porque o intervalo como um todo, ele tem propriedades que outros conjuntos não têm. E no cálculo é importante que o intervalo tenha as propriedades que ele tem. Caso contrário, muito da teoria do cálculo 1 ficaria comprometido, né? Então é isso que nós queremos dizer quando dizemos que esses agregados eles têm propriedades especiais quando vistos como um todo. Só que na matemática nós não usamos o termo agregado, a gente usa o termo conjunto. Isso nem sempre foi assim. Se vocês pegarem textos antigos do século XVIII ou do século XIX, é frequente você ver os escritores, os autores escrevendo termos como a totalidade desses elementos, né, o agregado de todos esses elementos, né? Então, na verdade, a gente pode dizer que a teoria de conjuntos foi um desenvolvimento inexorável da matemática, porque o conceito de conjunto já estava na mente dos matemáticos já muitos anos antes, né, da teoria emergir como uma teoria sólida e fundamentada pelas mãos do matemático alemão Georg Cantor, que é considerado o pai da teoria dos conjuntos. Bom, como eu já antecipei, de alguma forma, a gente aqui não vai tentar definições rigorosas de conjuntos, nem mesmo os matemáticos se preocupam com isso. Isso é um assunto aí do pessoal da teoria de conjuntos, da lógica, e até mesmo de certos segmentos da filosofia. O nosso ponto de partida aqui é a noção fundamental de pertinência. E a gente aqui vai adotar o ponto de vista de que nós temos um entendimento intuitivo dessa ideia de que um elemento pertence a um conjunto. Tá? Conjuntos, quem estudou aí já é normal, né? Algumas noções de teoria de conjuntos serem introduzidas já no ensino médio, e
Portanto, para aqueles que viram já algumas dessas coisas no ensino médio, não é surpresa, né, que nós usamos letras maiúsculas para denotar conjuntos e letras minúsculas para denotar elementos, embora em algumas situações essa regra não é totalmente seguida, mas a via de regra é assim que funciona. E muitas vezes a gente precisa, a gente lida com conjuntos de conjuntos. Então, nesse caso, a gente precisa introduzir um conjunto de conjuntos, é uma coisa mais esquisita. Então, portanto, ela tem uma notação mais esquisita, e para isso a gente usa essas letras caligráficas, né? Quando um conjunto tem poucos elementos, a gente usa essa notação com chaves, a gente denota os elementos entre chaves. Quando os elementos são... você tem assim, uma quantidade pequena, mas suficiente para que você não tenha de escrevê-los todos. Caso contrário, ficaria muito... Imagina você ter que escrever o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso, você usa essa notação com os pontinhos, que também eu creio já seja familiar de todos. E mesmo para conjuntos infinitos, a gente depois vai abordar essa noção de conjunto finito e conjunto infinito, muito embora, do ponto de vista intuitivo, isso também seja claro, né? Mas para conjuntos infinitos, quando a regra está clara, né, e nesse caso aqui, a regra clara aqui é que a gente está falando dos números pares, você pode usar esses pontinhos, né? E aí os elementos que vêm em seguida são claros, né? É o 8, 10, 12. Né? Por outro lado, nós temos esse conjunto aqui, que são os números de Fibonacci, né? Aqui nós começamos com o número 1, depois temos o número 1, e o número que vem em seguida é a soma dos dois anteriores. Então, 1 mais 1 é 2. Depois, 1 mais 2 é 3, 2 mais 3 é 5, e assim sucessivamente. Aqui nós temos um exemplo de que o uso dos três pontinhos ele é permitido, mas é preciso uma certa cautela, porque você só deve usá-los quando a regra está clara, né? Então, para alguém que olha esse conjunto e não sabe que aqui nós estamos falando do conjunto dos números de Fibonacci, com uma regra pré-determinada, isso aqui pode não significar nada, né? Então, esses três pontinhos, nesse caso aqui, só significam alguma coisa para quem sabe, para quem conhece a regra que determina os números seguintes, tá? Ok, agora a gente começa a entrar em questões mais sérias, no sentido de que começamos aqui a tratar de elementos que talvez, ou pelo menos partindo de uma abordagem que talvez não tenha sido considerada anteriormente no ensino médio. A primeira dessas noções é a noção de igualdade entre conjuntos, né? O que determina que dois conjuntos sejam iguais é que eles tenham os mesmos elementos. Então, aqui nós temos uma noção de igualdade baseada na noção primitiva e intuitivamente entendida, como eu coloquei antes, de pertinência, tá? Então, dois conjuntos são iguais, se somente se possuem os mesmos elementos. Como em qualquer outro lugar da matemática, essa noção de igualdade é denotada dessa forma, e a sua negação, ou seja, de que os conjuntos A e B não são iguais, é denotada por essa simbologia. A noção de pertinência de elemento ao conjunto é denotado por esse X, com esse Ezinho aqui, né? X pertence a A, e a negação, a de que X não pertence a A, é denotada desta forma. Uma notação que, bom, dependendo se você já foi exposto a
a esses elementos da teoria de conjuntos anteriormente, no ensino médio, isso você já provavelmente já é familiar com essa notação. A próxima noção é a noção de que um conjunto A é um subconjunto de um outro conjunto. Né? Nós dizemos que um conjunto A é um subconjunto de um conjunto B quando todo elemento de A é um elemento de B. Então, nesse caso, o A está dentro de B. Isso é denotado desta forma. E aqui, isso poderia estar escrito ao contrário. Né? Nós poderíamos escrever isso como B, depois esse símbolo ao contrário, né, contém A. O mais importante aqui é que a abertura está sempre voltada para o conjunto maior. Tá? Quer ele esteja escrito à direita ou à esquerda. Isso talvez, eu acho que vai aparecer mais à frente aí, em algum exemplo. Agora, quando dizemos que A é um subconjunto de B, em geral a gente visualiza isso como o A sendo menor do que B. No entanto, essa definição não exclui a possibilidade de que o A e B sejam iguais. Porque se o A e o B são iguais, então todo elemento de A é um elemento de B. Então o A é um subconjunto também de B. No caso em que o A é um subconjunto de B, mas o A é diferente de B, então o A ele é estritamente menor do que B. Né? Nesse caso aqui, a gente vai dizer que o A é um subconjunto próprio de B, ou que A está contido propriamente em B. E a notação, nesse caso, é a mesma anterior, mas com um sinalzinho aqui, uma linha transversal cortando a, a linha paralela. Né? Desnecessário dizer que muitas vezes essa notação aqui com essa linha paralela, essa linha paralela muitas vezes ela é omitida, né? Você só tem a parte curva aqui. Tá? Então, qualquer das duas notações está correta. Bom, com essa noção de subconjunto, a gente aqui tem uma nova descrição da noção de igualdade entre conjuntos. Se dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos e um conjunto é subconjunto de outro, quando todo elemento desse conjunto é elemento do outro, então dois conjuntos são iguais, sem somente se um está contido no outro. Ok? Então, dois conjuntos A e B são iguais, se somente se A está contido em B e B está contido em A. Isso aqui, na verdade, é justamente isso aqui fornece um método para nós provarmos que dois conjuntos são iguais. Então, sempre que nós queremos mostrar que dois conjuntos são iguais, a gente primeiro mostra que o A está contido em B e depois que o B está contido em A. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo disso na prática. Antes, porém, eu tenho que mencionar a questão o que se chama em teoria de conjuntos de axioma da especificação. Sempre que você tem um conjunto grande, você pode passar a um conjunto menor, contanto que você possa afirmar uma proposição inteligente, entre aspas, que especifique alguns dos elementos desse conjunto grande. Ou seja, é um princípio fundamental na teoria de conjuntos que, dado um conjunto universo, um conjunto universo de algum discurso particular, toda sentença razoável P estabelece um novo conjunto, que é o conjunto formado por aqueles elementos do universo para os quais a sentença P é válida. Esse conjunto é denotado dessa forma: x pertencente a U, tal que x satisfaz P, com dois pontinhos ou com uma barra, ou quando o universo está claro, você simplesmente denota o conjunto dos x, tal que x satisfaz P, com dois pontinhos ou com barra.
Se nós aplicamos isso com uma sentença que seja universalmente falsa ou inválida, por exemplo, A é sempre igual a A, B é sempre igual a B. Né? Uma maçã é sempre igual a ela mesma. Né? Então, x diferente de x é algo que nunca será satisfeito por qualquer coisa. Portanto, esse conjunto aqui não deveria possuir nenhum elemento. Intuitivamente, né, é isso que nós conseguimos conceber acerca desse conjunto. E esse conjunto que não possui elementos é o chamado conjunto vazio e tem essa notação que talvez seja aí familiar a vocês. Né? Duas sentenças são equivalentes quando todo elemento satisfaz uma satisfaz a outra e vice-versa. Portanto, duas sentenças são equivalentes quando o conjunto dos elementos que satisfaz uma também satisfaz a outra e vice-versa. Uma pequena observação. Ok, aqui esse exemplo, na verdade, talvez eu devesse colocar ele logo lá antes, né? Logo depois que eu falei sobre essa ideia de sentença, para exemplificar que tudo isso é muito simples, na verdade. Então, o que quer dizer, como é que a gente pode ilustrar essa ideia de sentenças equivalentes? Né? Aqui, por exemplo, no âmbito dos números reais, você dizer que um número é diferente de zero é o mesmo que dizer que o quadrado dele é estritamente positivo. Por quê? Porque quadrados sempre são maiores ou iguais a zero. E um quadrado é igual a zero somente quando o próprio número é igual a zero. Portanto, essas duas sentenças, elas dizem a mesma coisa, e, portanto, esses dois conjuntos são iguais. É isso que nós quisemos dizer aqui. Duas sentenças são equivalentes se somente se o conjunto dos elementos que satisfazem uma delas é igual ao conjunto dos elementos que satisfaz a outra. Ok. Bom, agora a gente começa a discutir operações entre conjuntos. E o que são operações entre conjuntos? São procedimentos que te permitem obter novos conjuntos a partir de conjuntos dados anteriormente. Então, as três principais operações que nós vamos considerar aqui é a operação de união, que seria o análogo da adição aritmética. Nós temos a interseção e nós temos a diferença. Se a união é análoga à adição, a gente pode dizer que a interseção ela é análoga à multiplicação. E existem muitas situações em que essa analogia ela fica bastante clara, e uma delas é na teoria de probabilidades, onde nós temos a noção de independência de eventos, e quando dois eventos são independentes, a probabilidade da interseção desses eventos é a multiplicação das probabilidades de cada um deles. Então, a probabilidade, por exemplo, vamos considerar dois eventos aqui independentes, né? Tomar café da manhã e sair de casa. Né? Bom, a princípio, você tomar café e sair de casa são coisas independentes, porque você pode tomar café e ficar em casa, ou você pode sair de casa sem tomar café. Né? Mas a probabilidade de você
tomar café e sair de casa é a multiplicação, é a probabilidade de você tomar café e vezes a probabilidade de você sair de casa, né? Então, a teoria de probabilidades te dá aí um contexto em que essa analogia entre interseção de conjuntos e multiplicação ela fica bastante clara, né? Além dessas duas, nós temos a operação de diferença entre conjuntos. E para a diferença entre conjuntos, nós temos aí tanto essa notação do A contra a barra B, quanto do A menos B. E nós temos também uma quarta operação entre conjuntos, que é o quociente, que é um pouco mais sutil ou abstrata, mas ela vai aparecer para a gente aí depois no contexto das relações. Acho que na aula 2, se eu não me engano. Bom, em termos práticos, o que é a união, o que é a interseção e o que é a diferença entre dois conjuntos? A união dos dois conjuntos é o conjunto dos elementos que pertencem ou a um, ou ao outro, ou a ambos, né? Então, a união são o conjunto dos elementos X, tais que X pertence a A, ou X pertence a B, com a observação crucial de que esse ou ele é inclusivo. Ele não é o ou exclusivo que é comum na nossa linguagem cotidiana. Quando você diz que, por exemplo, ou eu vou ao shopping, ou eu vou ao parque. Quando nós dizemos isso, em geral, a gente está dizendo que a gente vai apenas a um deles, e que ir a um deles significa não ir ao outro. O ou matemático ele é diferente. Quando você diz, olha, eu vou ao parque ou ao shopping, isso não significa que você não pode ir a ambos, tá? Então, aqui, essa união, esse ou, significa que o X está no A, ou está no B, mas possivelmente esteja em ambos ao mesmo tempo. E isso é justamente a interseção. O que é a interseção? É o conjunto dos pontos que pertencem a ambos os conjuntos. Então, a interseção de A e B são os elementos X, tais que X pertence a A e X pertence a B. Se essa interseção é vazia, a gente diz que os conjuntos são disjuntos. Nós temos a propriedade comutativa, essas duas operações de conjuntos, união e interseção, ela goza dessa propriedade comutativa, da mesma maneira que A mais B é igual a B mais A, né, que 2 mais 3 é igual a 3 mais 5, e também que 2 vezes 3 é 3 vezes 2. Aqui a união A união com B é igual a B união com A, e A inter B é igual a B inter A. Isso é consequência das propriedades lógicas dos conectivos O e E. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se X pertence a A ou X pertence a B, então X pertence a B ou X pertence a A. O conectivo ou ele não muda quando você muda a ordem das sentenças onde ele é aplicado, né? Isso é uma coisa intuitivamente clara, né? O mesmo se aplica à chamada propriedade associativa, né? Propriedade associativa significa que você pode caminhar com esses parênteses aqui, né, entre os conjuntos. E, novamente, isso é análogo às operações aritméticas, né? Porque tanto a soma quanto a multiplicação de números também é associativa. Um pouco menos triviais são essas propriedades distributivas, quando a gente tem aqui, por exemplo, A vezes, no caso de números, né? A vezes B mais C, então essa operação ela se distribui, né? E aqui também, né, você tem ó, o A inter B, união com o A inter C, né? Então essas duas propriedades distributivas também são análogas à propriedade distributiva da multiplicação sobre a soma, né? E aqui nós estamos diante de uma boa oportunidade para colocarmos tudo isso em prática, né?
Então, agora a gente vai verificar justamente essa igualdade aqui, verificar a propriedade distributiva. Então, como eu afirmei antes, para a gente mostrar que dois conjuntos são iguais, a gente tem que mostrar que o conjunto aqui à esquerda está contido no conjunto à direita, e também e depois que o conjunto à direita está contido no conjunto à esquerda. Então, primeiro a gente mostra que o conjunto da esquerda está contido no conjunto à direita. E aqui vocês podem reparar que eu já, né, escrevi aqui o sinal de inclusão sem a barrinha horizontal, né? Não há nada especial sobre isso, como eu disse, você pode usar as duas notações. Bom, então a gente começa com o elemento x, aqui do lado esquerdo. Então, pela definição da interseção, o x pertence a A e o x pertence a B união C. E a última afirmação de que x pertence a B união C significa que x pertence a B ou x pertence a C, ou ambos. Então, agora a gente trata cada uma dessas situações separadamente. Se o x pertence a B, então, bom, eu já sei que ele pertence a A, portanto, ele pertence a A e pertence a B. Portanto, pertence à interseção. Por outro lado, se o x pertence a C, então o x pertence a A e x pertence a C, portanto, x pertence a A inter C. Em qualquer caso, x pertence a um dos conjuntos. Isso significa justamente que ele pertence à união desses dois conjuntos. Agora, isso, portanto, conclui a primeira inclusão. Eu comecei com um elemento arbitrário aqui nesse conjunto à esquerda e terminei com esse elemento pertencendo a esse conjunto da direita. E agora a gente faz o contrário. Pega um elemento aqui à direita e mostra que ele está no conjunto à esquerda. Portanto, agora, se x é um elemento arbitrário desse conjunto, então, pela definição dessa união, x pertence a A inter B ou x pertence a A inter C. E agora tratamos as duas separadamente. Se x está em A inter B, então x está em A e x está em B. Se x está em A inter C, então x está em A e x está em C. Em qualquer uma dessas duas situações, o x sempre está em A. Certo? E nesta primeira situação, ele está em B também, e na outra, ele está em C. Portanto, ele está em A e está em B ou C. Isso é justamente dizer que x está em A, interseção com B união C. E assim, então, nós demonstramos a propriedade distributiva da interseção sobre a união. E de maneira análoga, a gente consegue demonstrar a propriedade distributiva da união sobre a interseção, e isso, se não me engano, é um exercício da primeira lista. A diferença entre dois conjuntos, entre os conjuntos A e B, e aqui a ordem ela é importante, são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Simbolicamente, A menos B é o conjunto do x, está escrito que x está em A e x não está em B. Essa diferença de A menos B é chamada de complemento relativo de B em A. Agora a gente meio que faz a gente volta, a gente puxa o freio de mão, e aqui eu vou falar do conceito de diagrama de Venn, que provavelmente quem viu alguma coisa de teoria ingênua de conjuntos no ensino médio se deparou com esses diagramas de Venn, né? Então, esse diagrama significa você representar um conjunto aqui por uma bola, né? Uma figura geométrica aqui arredondada, e o B também.
Então, as regiões delimitadas por ambos os conjuntos aqui é justamente a união. A região comum a ambos os conjuntos é a interseção. E aqui a ilustração de que os dois conjuntos são disjuntos. Então, esses diagramas, a gente pode usá-los, em geral, para testar a validade de alguma igualdade entre conjuntos. Mas, rigorosamente, eles não são a demonstração da igualdade. Tá? Antes de a gente prosseguir, a gente tem que ter claro em mente o que significa as negações das afirmações, de que A pertence à união, de que A pertence à interseção e de que A pertence à diferença. Se a união são os elementos que pertencem a um dos conjuntos, possivelmente a ambos, então o que está fora dessa união, ou seja, um elemento não pertence à união quando ele não pertence a nenhum dos conjuntos. Ou seja, X não pertence à união significa que X não pertence a A e X não pertence a B. E se X pertencer à interseção significa que X pertence a ambos os conjuntos, então não pertencer a essa interseção significa que ele não pertence a pelo menos um dos conjuntos. Então X não pertence à interseção, especialmente se ele não pertence a A ou não pertence a B. E a diferença, quando que não será a verdade que X está em A, mas não em B? Ou ele não está em A, ou ele está em B. Essas formulações de não pertinência vão ficar claras quando a gente falar daqui a pouco sobre o conceito de complementação de conjuntos, né? O que é o complementar de um conjunto. Antes disso, vamos fazer mais um exemplo, agora envolvendo as três operações: diferença, união e interseção. Então, novamente, para mostrar que um conjunto é igual a outro, a gente pega um elemento do lado esquerdo, mostra que ele está no direito, e depois pega um elemento do lado direito e mostra que ele está no esquerdo. Então, por um lado, se x pertence a essa diferença, então, pela definição de diferença, x pertence a A e x não pertence a B inter C. E o que significa x não pertencer a B inter C? Significa que x não pertence a B ou não pertence a C. Portanto, a gente tem aqui que x pertence a A e uma dessas duas coisas. No primeiro caso, x, portanto, está em A menos B, e no segundo caso, x está em A menos C. Isso quer dizer, como uma dessas duas coisas deve valer, portanto, x está na união de A menos B com A menos C. Por outro lado, se x pertence a essa união, então x está em um dos conjuntos. No primeiro caso, x está em A e x não está em B. Em particular, se x não está em B, ele não está em B inter C. Portanto, ele está em A e não está em B inter C. Portanto, ele está justamente na diferença A menos B inter C. E de maneira totalmente análoga, se x está em A menos C, agora voltando aqui, né? Eu primeiro analisei essa possibilidade, agora eu vou analisar esta possibilidade. Portanto, se x está em A menos C, ele está em A e não está em C. Em particular, como ele não está em C, ele não está em C inter B, que é a mesma coisa de B inter C. E, portanto, nós temos aqui que ele está em A e não está em B inter C. Portanto, ele está na diferença. Então, esse ou aqui vai nos dizer o quê? Que ele... qualquer uma dessas
possibilidades te leva à mesma conclusão. Portanto, resumindo, se x é um elemento desse conjunto, então ele é um elemento deste conjunto. Que é justamente, portanto, a afirmação de que o lado direito está contido no lado esquerdo. Agora, como que a gente pode... Antes de... Imagina que alguém te apresenta essa identidade e essa pessoa te pergunta, olha só, essa identidade aqui, ela é verdadeira? Antes de você começar a escrever tudo isso, pode ser interessante você verificar essa identidade usando o diagrama de Venn. E como é que você faria isso? Bom, são 3 conjuntos que estão aqui em jogo, né? Então você desenha 3 conjuntos. E aqui, primeiro você vai olhar o que é o lado esquerdo. O que é A menos B inter C? Então, primeiro você tem aqui o B inter C em azul. E o A menos isso é tudo aquilo que está em A e não está nesse azul. Então, é justamente o que está aqui em verde, né? Isso é o A menos B inter C. E agora você vai tentar ver se isso é igual ao que está no lado direito. Então você agora vai ver o que é A menos B e o que é A menos C. A menos B é justamente o que está em verde aqui, ó, nessa letra B. E A menos C é justamente o que está em verde aqui na letra C. E o que acontece se você fizer a união dessas duas coisas verdes aqui? Vai dar justamente o que está em verde aqui, ó. Então, de fato, a gente pode dizer que essa identidade que ela passa no teste do diagrama de Venn. Uma vez que passou no teste do diagrama de Venn, então você pode aí se aventurar agora um pouco com mais segurança em efetivamente provar a identidade, digamos, rigorosamente. E agora, já caminhando aí para o final, nós temos essa noção de complemento absoluto, que é o seguinte, o A menos B, como eu falei aqui, ele é chamado de complemento relativo, né? Agora, por que complemento relativo? Porque o A menos B, se a gente olhar aqui, ó, nesse diagrama do meio, o A menos B é o que falta ao B para ser igual a A união B. Vou repetir. A menos B, o complemento relativo de B em A, é o que falta a B para se tornar a união de A com B. Agora, se o B estivesse totalmente dentro do A, então o A menos B seria justamente... Vocês agora, eu acho que eu não fiz um desenho sobre isso, mas vocês podem visualizar isso na cabeça de vocês. Imagina um diagrama, uma bola grande dessa e uma bolinha menor, que é o B. Então, nesse caso, a diferença é justamente o que falta ao B para ser igual ao A. Então, a gente pode falar aqui que, nesse caso, em que o B está contido em A, o A menos B é o complemento absoluto de B em A. É o que falta a B para ser igual a A. Portanto, aqui é por isso que eu escrevo. De que maneira eu escrevo isso aqui? Os fatos mais básicos sobre complementação adquirem uma forma elegante quando, numa dada discussão, a complementação é relativa a um conjunto fixo, que contém todos os conjuntos em questão.
Supondo que todos os complementos sejam relativos a um conjunto fixo E, e denotando por A com um superescrito aqui, C, o complemento absoluto de A em E, é fácil verificar as seguintes propriedades elementares. O complemento do complemento é o próprio conjunto. O complemento do vazio é todo o conjunto. O complemento do universo é o vazio, porque se esse E já é tudo, não há nada fora dele. Portanto, o complemento dele é o próprio vazio. O A interseção com o seu complemento é vazio, e o A união com o seu complemento é esse conjunto união, né? É esse conjunto universo. Ou seja, o A união com o que está fora de A é tudo, né? É isso que está dizendo essa identidade. E a complementação, o sinal, quando você toma complementos, você inverte o sinal de inclusão. Então, A está contido em B, se somente C, o B complemento está contido em A complemento. A gente diz que a complementação é uma noção dual, né? O que isso quer dizer é que sempre que você toma complementos, em geral, interseção vira união, união vira interseção, e os sinais de inclusão eles se invertem. Um exemplo onde isso já aparece é aqui nas chamadas leis de De Morgan. O complemento da união é a interseção dos complementos, e o complemento de uma interseção é a união dos complementos. Vamos demonstrar a primeira. Então, se x está no lado esquerdo, então, pela definição de complemento, x não pertence à união, portanto, x não pertence a A e x não pertence a B. X não pertence a A significa que x pertence a A complemento. E x não pertence a B significa que x pertence a B complemento. X pertence a A complemento e x pertence a B complemento significa que x pertence à interseção. E a inclusão contrária é essencialmente você reverter aqui esses passos, né? Vocês podem tentar isso aí por conta de vocês. E essa segunda identidade, a segunda lei de De Morgan, se não me engano, também é um exercício da lista 1. Ok? Então, essa é a nossa aula 1. Ficamos por aqui. Um bom dia a todos e trabalhem. É fundamental que vocês trabalhem a lista de exercícios, porque não se aprende matemática só olhando. Preciso pegar o lápis, papel e praticar por si mesmo. Ok? Ficamos por aqui então.